Bom dia. Mas aí o médico tem que tirar. Então, eu estou na sua vacinar, eu já vi várias vezes, não é nada. O cara foi com esse médico que ele acha que é verdade. Tranquilo? Mas chega aí, você pega um momento aqui, não vontade. Aquele dois foi curto, tá? Hoje eu dei uma aula, hein? É na Aparecida. Acho que não é legal, não. Mas vai lá para a primeira fase. Bom dia, tudo bem? Tô sim. Oi, bom dia. Não tô ouvindo bem, não. Ô, Nara, tá um pouco abafado o som. Não, tá melhor? Agora sim, agora. É que eu tava na caixinha Bluetooth aí. Ah, tá. Vocês estão bem? Tranquilos? Tudo bem. Tudo certo. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês a cara das pessoas que comeram muita comida de festa junina aqui, ó. Olha o que vocês perderam aqui, ó. Ó a cara do povo tudo cheio aqui, ó. E tem mais comida lá no cantinho lá ainda. Bastante. Dá tempo de vocês virem aqui. Só tem a Aline para chegar, então eu vou esperar mais 2 minutinhos. A gente já começa. O Rony comentou desse documentário, Muco. É um documentário que está em alta agora, principalmente entre a galera do yoga. É um documentário brasileiro, e, se não me engano é brasileiro. O subtítulo dele é Contradição na Tradição. E aí é um documentário que vai falar sobre alimentação. Como tradicionalmente
normalmente usamos do yoga, do hinduísmo, era a relação das pessoas com o alimento e como é hoje, né, baseado no mundo. É um documentário que vai fazer uma crítica em cima da alimentação tradicional. Obviamente, é uma que vai falar sobre alimentação vegetariana, mas é focado ali no consumo excessivo de laticínios. Então, provavelmente o nome do filme, desse documentário, chama Muco, porque leite é uma coisa que produz muito muco, né? Então, é um documentário legal de se assistir. Eu vou ver se eu consigo um projetor legal, que daí dá pra gente exibir filmes aqui no estúdio. Vários documentários, dá pra marcar algumas sessões de cinema, assim. E aí dá para trazer. Esse documentário tem que fazer um agendamento e se disponibilizam gratuitamente para fazer a exibição. Você tem? Aí dá para usar, né? Um projeto nessa parede grande aqui, para a gente ver. E aí, dá. Aí só a gente precisa ver um sisteminha de som, né? Para sair isso. Bom, então vamos lá. Todos estão bem? Tranquilos? Vamos só descolar um pouquinho da parede, vamos alinhar a coluna, fechar os olhos no momento, internalizar nossa consciência, nossa presença, dedicando então esse momento do agora ao estudo, ao autoconhecimento através do próprio conhecimento de fato. Minhas mãos na frente do tórax, então mantra de Krishna 3 vezes seguidas. Se prepare esvaziando o pulmão. Inspira. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muito bem. Então vamos ler hoje o capítulo 8, né? Vamos conversar sobre o capítulo 8, intitulado Taraka Brahma Yoga, o yoga que conduz ao Supremo. Hoje essa semana eu não consegui fazer o resuminho que eu costumo fazer do capítulo, porque a semana foi muito intensa, então eu vou mais curta, tem várias anotações, eu vou lendo e eu vou trazendo algumas informações do meu entender sobre isso. No capítulo 9, o capítulo 6, que a gente estudou semana passada, foi o primeiro capítulo em que Krishna começou a introduzir o conceito então específico de Bhakti. Como disse, os primeiros 6 capítulos são específicos da Karma Yoga, ação. Então, o capítulo 7, ele introduziu o conceito de Bhakti Yoga. Então, a gente vai começar a falar nos próximos mais 6 capítulos sobre a ação com devoção, né? Ele é a meta última de todos os sacrifícios, né? Então, focando ali que fazer suas ações, ele até comentou, né? Os touros fazem sacrifícios aos semideuses, né? Os menos inteligentes, mas aquele inteligência sabe que a sua meta última direciona então o resultado dos seus sacrifícios a mim, né? E aí finaliza o Bhagavad Gita falando que os homens e pessoas inteligentes que buscam libertar-se da velhice e da morte refugiam-se em mim através do serviço devocional. Então ele vai continuar descrevendo mais sobre o serviço devocional, e foi aquilo que eu falei para vocês no encontro passado. Serviço devocional é entendido, é traduzido Bhakti Yoga como serviço amoroso, devoção amorosa a Deus.
E a gente só ama quem a gente conhece. Não tem como a gente amar quem a gente não conhece. A gente pode olhar para alguém, para algo, achar bonito, se sentir atraído. Mas amar, de fato, despertar amor, é só quando a gente se relaciona. Então, a proposta que a gente vai ver no Bhagavad Gita é isso. É criar uma relação com Deus ainda nessa vida, para passar a desenvolver amor por Ele. E, assim, purificar a nossa consciência e elevar a nossa consciência, né? Então, esses capítulos agora, Krishna vai começar a descrever tópicos, coisas que são mais particulares dele, sobre a natureza dele, o que é Deus, né? Como ele age, como ele vê esse mundo. Ele vai começar a descrever coisas assim, que são, às vezes, até meio místicas, mas por ele ser Deus, a gente consegue interpretar que isso que é possível, né? Se Deus é ilimitado, presente, ele pode tudo. Então, depois que ele falou para Arjuna que ele é o Senhor de todos os sacrifícios, Arjuna, então, para que hoje nós pudéssemos entender um pouquinho mais, a Arjuna fez perguntas muito boas aqui. Então, vamos tentar com o livro na mão aí. Só um minutinho. Oi, Cíntia, bem-vinda. Então, assim, vamos começar lendo... Oi, bom dia. Bom dia. Vamos começar lendo o verso 1 de Arjuna. Então, que Arjuna pergunta, né? Ó meu Senhor, ó pessoa suprema, que é Brahman, que é o eu, que são as atividades frutivas, que é esta manifestação material e o que são os semideuses? Por favor, me explica isso. Então, ele está pedindo para Krishna explicar para ele o que é cada uma dessas coisas que foi falado ali, né? Aí ele continua: quem é o Senhor do sacrifício e como ele vive no corpo, ó Madhusudana? Mais um nome aqui de Krishna. E lembra que a gente comentou? Não lembro quem que perguntou na aula passada por que Krishna tem vários nomes, uma coisa assim. Então, a gente vai ver durante a Bhagavad Gita toda que, assim como Krishna é chamado de vários nomes, Krishna também chama Arjuna por vários nomes. Então, quem é o Senhor de todo sacrifício, como ele vive no corpo, ó Madhusudana? E como é que aqueles ocupados em serviço devocional podem conhecer-te ao chegar a hora da morte? Então, são perguntas super relevantes aqui, né? Que só uma delas já daria para a gente ficar aqui debatendo, tentando entender através das escrituras a sua essência, né? E é isso que é onde Krishna vai trazer mais iluminação para a gente. Porque até então ele passou a descrever no capítulo 2 que nós somos em essência, que nós não somos o corpo material, mas somos uma alma, e depois passou a descrever a ação do indivíduo corporificado, né? Que tem que agir em serviço devocional. Então, até agora, a gente só está começando a se entender ali, né? Agora, ele já vai abordar esses aspectos mais amplos aí. Então, Krishna vai passar a explicar aqui a característica de cada uma dessas coisas, assim, de forma muito breve. Ele fala aqui, né? A entidade viva, transcendental e indestrutível chama-se Brahman. E a sua natureza eterna chama-se Adi Atma. Atma, em sânscrito, significa alma. E Adi, dependendo do contexto, ele pode estar traduzido como primeiro. Então, Adi Atma é a alma original, a primeira alma, assim, nesse sentido, né? Da sua forma original. E aí ele continua: a ação que desencadeia o desenvolvimento dos corpos materiais das entidades vivas chama-se karma, ou atividades frutivas. A natureza física que está constantemente mudando chama-se adbhuta, manifestação material. Então, o corpo físico, o corpo denso, né? Então, vai trazendo essas nomenclaturas. E a forma universal do Senhor, que inclui todos os semideuses, tais como o Sol e a Lua, chamada de Daiva. E eu, o Senhor Supremo, representando como super-alma no coração de cada ser corporificado, sou chamado de Adi Agya, o Senhor do sacrifício. Então aqui, eu acho que Krishna
falou um pouquinho disso no capítulo passado, não me lembro ao certo. Mas ele não se aprofundou. Aqui ele vai falar um pouquinho mais sobre isso, que é a questão do paramatma, que é a super-alma, ou seja, uma partícula de próprio Deus que habita o coração de todas as entidades vivas. Então, por isso, ele é onisciente, ele conhece todos nós ao mesmo tempo, porque ele mesmo está habitando o coração de cada um de nós, junto com a alma. Então, esse título é Paramatma, ou, aqui, como ele disse, Adi Jagya, o Senhor do Sacrifício. Então, ele vai passar a descrever que nós podemos executar o serviço devocional oferecendo sacrifícios para esse Senhor que está aqui dentro, que não é diferente dele que está na sua morada suprema. A gente vai ler isso aqui nos próximos versos. Prabhupada explica, o nosso mestre Prabhupada, né, ele explica na Bhagavad Gita, como ele é, que existem 8.400.000 espécies de vidas, de entidades, espécies de entidades vivas. Então, são classes de formas de vida que a alma pode encarnar. Então, é muita opção. E uma dessas é os seres humanos. Dentre essas 8.400.000 são seres humanos. O restante é toda outra espécie de vida. E aí, o que Prabhupada nos explica é que a forma de vida humana é a mais valiosa dentre todas as 8.400.000, porque é a única que tem essa consciência de si próprio. É a única espécie que tem essa capacidade de autoestudar, autoentender e evoluir. As outras espécies, elas são... as espécies de vida só vivem, né? Sem essa consciência de tentar buscar, entender quem é Deus. Então, o Prabhupada vai nos ensinar que é o bem mais precioso que a gente pode ter. Então, hoje, se a gente está aqui nessa forma humana de vida, pode ser que a gente já passou por muitas outras dessas espécies, até que naturalmente uma evolução natural vai acontecendo e a gente chegar aqui. Se a gente chegou aqui, a gente tem que aproveitar isso ao máximo, porque o uso do corpo, da consciência, nada garante que a gente vai ter uma vida humana numa próxima vida, para continuar a nossa evolução. Então, se a gente está aqui, a gente ganhou na loteria, né? Uma espécie de vida dentre 8 milhões é muita coisa. Então, é importante que a gente dedique a vida a serviço devocional. Aí até o Trabuca fala aqui. Assim, por um determinado período, a alma pode desfrutar de delícias encontradas nos planetas celestiais, mas expirando o prazo, tem de voltar à Terra sob a forma de vida humana. Então, o que ele quer dizer com isso? Dependendo do nosso karma, das nossas ações, a gente falou no capítulo passado, as pessoas que adoram semideuses específicos, buscando resultados específicos, eles vão para planetas celestiais, onde tem sofrimento, eles vão desfrutar de uma vida plena, tranquila, mas quando acabar o crédito karma deles, eles voltam para o planeta Terra na forma de vida humana para dar continuidade, né? Então, é uma observação de que o indivíduo pode agir nesse sentido. Eu entendi então que o yoga é oferecer minhas ações, mas eu quero colher um benefício próprio. Então, eu vou, ainda assim, numa plataforma egoísta, ele quer praticar yoga, mas um yoga que dê para ele uma facilidade em planetas celestiais, onde ele tem acesso a tudo, né? Sem sofrimento. Mas mesmo que ele faça isso em algum momento, a hora que ele vai precisar voltar para continuar a jornada dele. Então, o objetivo é Bhakti Yoga, é já ir para a ação em devoção a Deus. Isso aí já corta qualquer planeta celestial, e a ideia é, como vai ser falado aqui no capítulo 8, sobre a morada de Deus.
Aqui, ó, o Chandramukhi também coloca um trechinho aqui que é legal. Ele fala assim, como ficará ainda mais claro nos versos seguintes, esse Senhor dos sacrifícios é a manifestação plenária de Krishna, conhecida como Paramatma ou Superalma, que se situa no coração de cada ser vivo e testemunha suas atividades nesse mundo. O Prabhupada, ele dá um exemplo de 2 pássaros numa árvore. Um pássaro é a Superalma, que ele fica apenas observando, e o outro pássaro é o que sai, que voa, que quer enfrentar os perigos ali do mundo, que quer comer as coisas que ele vê pela frente, que quer desfrutar, enquanto o outro pássaro só fica no galho olhando esse outro passarinho fazer essas várias coisas. Então é uma analogia entre a alma e a alma. Essa compra que está presente aqui, ela é testemunha das nossas ações, dos pensamentos. Então não tem como se esconder dele. Tipo, ele está aqui em tudo que a gente faz. Por isso a gente tem que ser sincero na nossa relação com Deus. Ele está aqui escutando tudo, sentindo tudo. Tá? Aí Krishna vai trazer agora uma coisa que é assim, para nós que estamos nessa jornada do yoga, tentando buscar um sentido para a vida, um propósito para a vida, vai ser legal isso que ele vai falar. Então ele fala aqui, capítulos, verso 5. E todo aquele que no fim da sua vida, em seu corpo, lembrando-se unicamente de mim, no mesmo instante alcança minha natureza. Quanto a isso, não há dúvidas. Aí ele continua, vou pular ali para o verso 7. Portanto, Arjuna deve sempre pensar em mim sobre a forma de Krishna e ao mesmo tempo seus deveres prescritos de lutar. Vou pular mais um pouquinho, verso 8. Aquele que meditando em mim como a suprema personalidade de Deus sempre ocupa sua mente em lembrar-se de mim e não desvia do caminho. Ao quarta, com certeza me alcança. Então, ele está dando garantias de que no momento da morte a gente estiver consciente de Deus, a gente alcança Deus. Então, é isso. É um cultivo da consciência. Por isso, Bhakti Yoga é desenvolver relação com Deus. Se você se relaciona com Ele, você está o tempo todo conversando com Ele, lembrando dele, olhando para Ele, seja sobre a forma que você se relaciona com Ele. E no momento da morte, existe uma chance maior de você se lembrar, porque você passou a vida toda se relacionando com aquela pessoa. Então, muito dificilmente a pessoa que nunca se relacionou com Deus, a hora que está ali no momento da morte, que é um sofrimento imenso, a pessoa pensa em 1000 coisas, para onde eu vou, o que vai acontecer comigo, a última coisa que ela vai pensar é em Deus. E é isso, esse é o ponto-chave que Krishna está falando aqui, que a pessoa pode alcançar qualquer tipo de existência numa próxima vida, pensando em qualquer coisa. Agora, se pensa nele, deixou o corpo, aí vai ter vai alcançar, tá? Mas aí, Chandramukha Swami, ele comenta aqui, ele vai enfatizar o cantar do Mahamantra Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, o Krishna, ele diz que ele não é diferente do próprio nome dele. Então, a gente vê até em algumas outras enfatizando o cantar dos nomes de Deus. Então, esse mantra Hare Krishna, ele é indicado para essa era que a gente vive, para cultivar essa relação com Deus. Levando em consideração que a gente leu no capítulo passado, sentar num lugar específico, com toda uma característica, permanecer com a coluna alinhada, o olhar entre sobrancelhas, e ali meditar um tempão, é super inviável para os dias de hoje. Então, para essa era que a gente vive, o indicado é só cantar o nome de Deus, independente da sua tradição, cantar o nome de Deus. E aqui, então, tendo o conhecimento do Bhagavad Gita, né, Krishna apareceu com essa forma corporificada, com o nome de Krishna. Então, surge esse mantra que canta os nomes de Krishna. Krishna, aí depois temos Rama,
que é um avatar de Krishna, um avatar de Deus, chamado Ramachandra. Se forem estudar um pouco ali sobre mesmo assim, não precisa nem estudar, se vocês forem pesquisar superficialmente da história do hinduísmo, existe um grande tratado chamado Ramayana, que fala a história de um príncipe que é a pessoa perfeita na humanidade, assim, nas suas ações, nos seus pensamentos, seu comportamento. E esse príncipe é uma outra forma de Deus chamada Ramachandra. Então temos aqui o nome de Rama, Krishna, e esse Hare significa a potência interna de Deus. Krishna também é conhecido como Hari. Então, Hariom Tat Sat. Então, Hari é a verdade absoluta, Deus é a verdade absoluta. Então, essas três palavrinhas são relacionadas diretamente. A pessoa pode se relacionar com Deus aqui nessa vida, através de um simples cantar. Quando você está cantando, consequentemente, você vai estar sempre lembrando dele. Aí, tinha uma questão de comentar isso que eu comentei aqui, né? A pessoa, ao abandonar o corpo sob a influência predominante de ignorância, a pessoa perde a valiosa vida humana e acaba nascendo no reino animal. Aí, tá. É que aqui ele está explicando um pouquinho sobre os modos da natureza, tá? Ele vai falar sobre as gunas, né? Então a gente tem a ignorância, a paixão e a bondade. Aí ele fala, né? A pessoa que abandona o corpo no modo da ignorância acaba nascendo no reino animal. A pessoa que sofre influência no modo da paixão, ela reencarna entre os seres humanos no planeta Terra. E ao deixar o corpo predominantemente na bondade, ela é promovida aos planetas celestiais e obtém o corpo de um semideus. Então aí você pode pensar, então a ideia é cultivar a bondade para que eu possa nascer no corpo de um semideus ou ir para os planetas celestiais. E aí ele continua colocando aqui, no entanto, vale lembrar que independente do corpo material obtido, estará fadado ao envelhecimento, doença e morte. Porque tudo isso que está sendo falado aqui, por mais que reencarne, ainda está dentro da plataforma material. E a essência do Bhagavad Gita ensinada é a gente transcender a matéria, sair da matéria, não precisar mais se reencarnar. Então a ideia é que a gente transcenda até o modo da bondade. E isso só é capaz de ser feito através do serviço devocional. Ok, vamos um pouquinho mais para frente. Aí a pérola 44 é que os devotos alcançam o Senhor facilmente. Então eu vou ler aqui o verso do 12 até o 14, só para a gente entender um pouquinho sobre o que vai ser falado nessa pérola. O yoga consiste no desapego de todas as ocupações sensuais, ou seja, retirar a nossa atenção dos sentidos. Para estabelecer-se em yoga, deve fechar todas as portas do sentido e fixar a mente no coração e o ar vital no topo da cabeça. Após situar-se nessa prática de yoga e vibrar a sílaba Om, a suprema combinação de letras, o yogi, se o yogi pensar na suprema personalidade de Deus e abandonar o corpo, com certeza alcançará os planetas espirituais. Para alguém cuja lembrança é sempre fixa em mim, eu sou fácil de obter, ó filho de Brita, por causa da sua constante ocupação no serviço devocional. Mais uma vez, ele está recomendando o serviço devocional para que a gente possa sempre estar mantendo uma relação com ele. Aí o 15 ele continua aqui, após me alcançarem as grandes almas que são yogis em devoção, aí detalhe para esse ponto, jamais retornam a este mundo temporário, que é cheio de misérias, porque obtiveram a perfeição áspera. Então, ele deu duas garantias. A primeira é que se a gente abandonar o corpo, a gente alcança ele, e que se a gente alcançar, a gente não retorna.
Tá, vamos lá. A gente vai pular ali para a página 125 e vamos ler o último capítulo, o último parágrafo do significado de Chandramukha aqui, ó. Só o comecinho, ele fala aqui. Devemos compreender, portanto, que todos os processos de yoga, karma, jnana, dhyana, etc., não poderão nos livrar completamente uma pessoa das suas misérias materiais, a menos que o sentimento puro de bhakti esteja incluído. Então, você pode fazer uma ação karma yoga desapegada do resultado, você pode se aprofundar ali no conhecimento, você pode fazer aquela meditação profunda, porém, se não existir uma intenção por trás de incluir Deus no meio disso, ou seja, de olhar amorosamente para Deus, então não tem bhakti. Até pode se alcançar, Krishna fala que pode alcançar a transcendência, mas que é muito porém com bhakti inclusa, isso o que é a força motora de tudo isso. Aí ele vai começar agora a falar sobre um aspecto que a gente vai ter que fazer um esforço maior para entender, né? Que ele vai falar a pérola natureza manifesta e manifesta. Ele começa falando assim, pelo cálculo humano, verso 17, pelo cálculo humano, quando se soma um total de 1000 eras, obtém-se a duração de um dia de Brahma. O que é isso? É aquela cerveja que a gente está acostumado a ver nos comerciais? Não, né? Pelo contrário, a cerveja Brahma se inspirou nesse Brahma. O que é Brahma? Então, quando a gente vai entrar eu não vou entrar muito profundamente, mas vou dar um contexto para vocês entenderem. A gente está falando agora, então, da criação cósmica desse mundo. Então, eu já comentei com vocês. Alguém perguntou, mas como é que existe o Krishna aqui, depois existe o Vishnu, depois existe o outro? Aí eu comentei, né? Que são expansões do próprio Deus, expansões assim executivas, administrativas, para fazer todo o arranjo do universo acontecer. Então, quando esse mundo material ele é criado, o primeiro ser vivo que nasce nesse mundo é Brahma, conhecido como arquiteto do mundo. Ele foi empoderado por Krishna para criar o mundo. Então, ele é o primeiro ser que nasce. Inclusive, existe uma oração muito bonita chamada Brahma Samhita, que é o Senhor Brahma, essa personalidade, entendendo que ele nasceu nesse mundo e ele está glorificando Krishna e agradecendo ele, cantando as glórias, assim, falando as glórias de Krishna, dessa relação dele como criador do mundo. É super bonito é bem extensa, mas é super bonito. E aí, então, o Senhor Brahma, ele é responsável por criar o mundo, criar mesmo, nessa manifestação cósmica lá, ele vai criar, definir as árvores, vai definir os mundos, vai definir tudo. Ele é o arquiteto do mundo, vamos pensar assim. E aí, aqui o que Krishna está falando é que, no total de 1000 eras, obtém-se a duração de um dia de Brahma. Então, é entendido, algumas outras escrituras dizem que a duração de cada mundo ela é dividida em 4 eras. E nós temos a Satya, Tetra, Dwapara e Kali. Cada uma dessas eras tem uma particularidade, energeticamente falando, que se manifesta. E cada uma delas tem uma duração de milhares de anos. Hoje, é identificado que nós estamos vivendo a era de Kali Yuga, ou seja, a última das 4 eras. E essa era de Kali Yuga, ela é caracterizada pela desavença, e inveja e religião. Isso está muito presente nos seres humanos. Aqui até na descrição, aqui Chandramukha comenta um pouquinho sobre isso. Dito que na primeira era é a era que mais
sem virtude, é mais propícia para se atingir a autorrealização. A religião ela é muito presente, a religião nesse sentido, né, de se relacionar com Deus. Em Kali Yuga, as pessoas só querem saber do próprio umbigo, basicamente. Então, é dito que nós estamos no começo da era de Kali Yuga. Que é exatamente, a Kali Yuga começou quando Krishna falou Bhagavad Gita, que nessa época, aí, quando ele saiu desse mundo, ele deixou o planeta, aí começa a Kali Yuga, a última das eras. Então, é onde é até chamada de Era de Ferro, a era mais dura. Então, a soma dessas 4 eras é chamada de Kalpa. Uma Kalpa é a duração dessas 4 eras. Então, ele está falando que 1000 ciclos dessas Kalpas é um dia de Brahma. Tipo assim, a gente não consegue nem conceber isso. Sei lá, tipo, se a gente fosse dividir o que é um dia nosso, para Brahma deve ser assim, uma fração muito dividida de milésimos de segundos. Impossível conceber isso, porque são até aquele comento, ó. Como podemos observar do nosso ponto de vista, os 100 anos de Brahma representam a 311 trilhões e 40 bilhões de anos terrestres. Então, é muita coisa. Muitos anos, um dia de Brahma. Por que eu estou falando tudo isso? Para contextualizar, então, que Brahma é o criador do universo, empoderado por Krishna, é o criador dos mundos. E durante um dia dele, milhões e milhões de anos se passam. A gente, então, nesses milhões e milhões... Então, em um ano de Brahman, a gente reencarna milhares de vezes, porque a gente são milhares e milhares de anos. Se a gente não estiver cultivando o Bhakti Yoga, a gente vai estar nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Só que aí Krishna está falando aqui num ponto, ó. Então, no início do dia de Brahma, todos os seres se manifestam a partir do seu estado manifesto. E depois, quando cai a noite, voltam-se a fundir no imanifesto. O que isso quer dizer? Ele está dizendo que em um dia de Brahma, a criação material ela deixa de existir. E no dia seguinte, ele cria de novo. Só que isso, para nós, são milhares de anos. Então, é entendido que esse mundo que nós vivemos, um dia vai acabar. E depois vai ser recriado de novo. E as almas que, então, estavam imanifestas, passam a se manifestarem aí, quando esse mundo é extinto, todos deixam de existir, mas deixam de existir materialmente, mas ficam imanifestas na energia suprema, até um novo mundo ser criado sem reencarnar. Aí, só para Krishna finaliza não, ele fecha essa pérola aqui no verso 21 falando assim: aquilo que os Vedantistas, ou seja, as pessoas que estudam os Vedas, descrevem como imanifesto e infalível, aquilo que é conhecido como destino supremo, aquele lugar do qual jamais se retorna para alcançá-lo, essa é a minha morada suprema. Então, só para entender. Então, quando as almas se tornam imanifestas, elas retornam à morada suprema, mas imanifestas, sem consciência divina, mas voltam para o propósito de reencarnar para evoluir novamente. Não vamos aprofundar muito nisso aqui não, senão a gente perde o nosso raciocínio. Mas o que eu quero dizer com isso? Que Krishna está falando que existe uma morada suprema. Esse é o ponto que eu quis grifar aqui para a gente entender. Então, Krishna criou um universo. Tem Brahma, que é o criador de vários mundos, que criou o nosso mundo. Que esse mundo tem 4 eras. Quando as eras se acabam, tudo é destruído, depois tudo é recriado. E ainda assim, além desses mundos, existe a morada de Krishna, que é o que ele fala, que quando alguém morrer, o alcançará, vai para essa morada. E aí, o que vai ser descrito agora nos próximos versos.
Tem até um comentário de Chandramukha falando aqui, ó. No texto védico Brahma Samhita, que foi esse que eu comentei com vocês, há uma descrição vívida pessoal de Krishna, onde se descreve essa morada e é conhecida como Chintamani Dhamma, o lugar onde todos os desejos são completamente satisfeitos. Então não é que assim, vou para um lugar, aí vou fazer um desejo e isso vai se realizar. Não é nesse sentido, né? É que se você cultivou a relação amorosa com Deus, a sua vontade de se relacionar com Deus puramente, vai ser completamente satisfeito. Ou seja, o desejo máximo que a gente pode desenvolver nessa vida é isso, né? Ter uma relação pura de amor com Deus. E aí nessa morada é onde esse desejo é satisfeito. Tá? Verso 22. A pessoa suprema, que é maior do que tudo, é alcançado pela devoção imaculada. Ponto. Mais uma reafirmação. Devoção amorosa como objetivo. Embora presente em sua morada, ele é onipresente, está situado dentro dele. E tudo está situado dentro dele. Ou seja, Deus é onipresente, tudo aqui existe dentro dele. Ó melhor dos Bharatas, passarei agora a explicar-te os diferentes momentos que, partindo deste mundo, o yogi retorna, ou seja, retorna para a morada de Krishna. Aqui eu vou ter que ler um pouquinho, vamos só continuar aqui, a partir do verso 24. Aqueles que conhecem o Brahman Supremo e alcançam este Supremo, partindo do mundo durante as influências do Deus do Fogo, na luz, em um momento auspicioso do dia, durante a quinzena da lua crescente, ou durante os 6 meses em que o sol viaja pelo norte. Aí ele continua, no 25. O místico que se vai deste mundo durante a fumaça, à noite, a quinzena da lua minguante, os 6 meses que o sol passa para o sul, alcança o planeta Lua, mas acaba voltando. Aí 26. Segundo a opinião védica, há 2 circunstâncias em que se pode partir desse mundo, na luz e na escuridão. Quando a pessoa parte na luz, a pessoa não volta, mas quando a pessoa parte na escuridão, ela retorna. Então ele deu uma descrição ali toda poética, toda com muitas diretrizes, né? Então imagina a gente parar para pensar, então eu vou programar a minha morte para morrer de dia, no momento certo que a lua estiver alinhada, ali, isso é quase impossível, né? Tem como, não dá para prever nada disso, né? E mesmo que você ainda pense, vou tirar a minha vida para poder, você não vai estar com a consciência, então não é esse o propósito, né? Então assim, às vezes vamos dizer assim, a pessoa talvez que não pratique Bhakti Yoga com consciência, mas que acaba abandonando o corpo numa circunstância dela, ela pode ser que ela tenha alguns desses benefícios aqui. Mas ainda assim só alcança a morada suprema aquele que prestou o serviço devocional. Agora aquele que parte na escuridão, então isso aqui é até uma analogia para a gente tentar entender. Aquele que parte na luz, ou seja, aquele que tem a consciência divina desenvolvida, relacionada, é entendido como luz. E a escuridão é aquela pessoa que está envolta em ignorância, ou seja, que não cultivou nenhuma relação com Deus, nunca pensou em serviço devocional. Então essa pessoa retorna a nascer no mundo material para continuar o trabalho dela, né? Prabhupada tem até uma frase que é super bonita. Ele fala assim: Deus é luz, e aonde está a luz, não há ignorância, ou seja, não há escuridão. Então Deus é a iluminação mesmo. Aí Krishna finaliza o verso aqui falando aqui, aquele que aceita o caminho do serviço, 28, vamos ler juntos, tá? Aquele que aceita o caminho do serviço devocional não se priva dos resultados obtidos por alguém que estuda os Vedas.
executa sacrifícios austeros, dá caridade ou dedica-se em atividades filosóficas e frutíferas. Pelo simples fato de executar o serviço devocional, ele consegue tudo isso e, por fim, alcança a suprema morada eterna. Então, assim, tem toda essa característica aqui de dia, horário, essa coisa que ele escreveu, mas ele finaliza aqui. Você não precisa focar nisso. Você foca no serviço devocional e fazendo o serviço devocional você vai obter todo esse tipo de resultado. Então, em vez de a gente ficar se preocupando com isso, a gente foca em desenvolver amor por Deus. Aí tem o Chandramukha até comentou aqui no finalzinho do comentário dele. Ele coloca assim: o devoto puro prefere deixar tudo nas mãos de Krishna. E isso aqui, pra gente, é muito difícil. Porque a gente tem a natureza de querer controlar as coisas. A gente quer saber como que vai ser, o que a gente vai fazer daqui a pouco, o que a gente vai comer, onde a gente vai dormir, o que a gente vai fazer amanhã, e que tem que ser do jeito que a gente quer. Isso eu estou dando um exemplo bem banal, né? Por exemplo, o que vai ser de mim daqui a 10, 20 anos? Tudo bem, a gente pode se fazer essa pergunta, a gente pode se planejar para tentar ter uma vida mais estruturada, para que a gente possa continuar praticando o nosso yoga sem miséria, sem dificuldades. Mas o que Krishna, o que Chandramukha está dizendo aqui nesse comentário é que os devotos se rendem tanto a Deus que eles preferem não pensar nessas coisas e deixar nas mãos de Deus mesmo. Então, aquela frase, né, que a gente sempre escuta, né? Aceito, confio, aceito, confio, agradeço e entrego. Então não está sob o nosso controle decidir alguma coisa, a gente entrega para Deus e cultivando essa relação de serviço amoroso, a gente espera, né, que ele, como ele afirma aqui na Bhagavad Gita, que a gente alcance ele, que a gente possa ter esse benefício de se relacionar com ele. Então, existe o compromisso do Bhakti Yoga, mas ao mesmo tempo não depende de mim. Eu não tenho esse controle. Quem tem o controle é a Suprema Personalidade de Deus, então deixa ele controlar. Você só um fantochezinho nas mãos dele ali. Então, ele finaliza aqui, o Chandramukha Swami. Ele prefere se ocupar em se fixar cada vez mais em consciência de Krishna. Ele não se preocupa com os diferentes caminhos, pois ele sabe que, vivendo em harmonia com o Senhor, irá ao reino espiritual pelo meio mais seguro e direto. Ele entende claramente que os caminhos aqui apresentados são arriscados e problemáticos. Portanto, ele prefere manter-se no caminho devocional, onde a transferência para o mundo espiritual, pela graça do Senhor, é garantida. Então, basicamente, Chandramukha Swami diz que de todos os tipos de yoga, aí são possíveis alcançar a atualização, mas que são super difíceis para a era atual. Podemos ter vários problemas, desistir no caminho. Até a gente leu sobre isso no verso passado, né? Que a Arjuna pergunta o que acontece com aquele yogi que desiste no meio do caminho. Então, pode acontecer muita coisa. Então, dentre essa panorâmica, essa visão ampla, olhando para o Bhakti Yoga como um caminho que é direto, a melhor escolha que a gente pode fazer é serviço devocional amoroso a Deus. Então, basicamente, a gente encerra esse capítulo com esse Siddhanta, né? Com essa essência desse resumo, que é, olha, existem outros caminhos, sim, mas são muito perigosos. Esse aqui é mais direto, confiável, seguro, que o próprio Krishna está falando isso. Ok? Alguém quer fazer algum comentário a respeito? Trazer alguma dúvida que vocês tiveram aí nessas anotações? É tão profundo isso que até para fazer pergunta a gente tem que pensar bem, né? Raciocinar para elaborar uma pergunta. Às vezes eu fico assim, né? A gente recebe alguns mestres aqui, que mora lá
Ele é africano, veio para o Brasil. Todo ano ele vem uma temporada para o Brasil e ele foi em casa, a gente fez um encontro lá. E aí ele falou, deu a palestra dele e falou, e aí, alguém tem perguntas? E eu fiquei nesse exato sentimento, assim, nossa, para eu fazer uma pergunta, eu preciso primeiro entender mais do que foi falado, para aí eu tentar estabelecer uma linha de raciocínio, porque a coisa é profunda demais, né? Então, assim, eu acho que por enquanto, só da gente estar lendo, tentando entender um pouquinho que seja, tendo acesso a esse conhecimento que é novo, já é algo que vai fazer uma sementinha brotar ali, para que a gente, a próxima vez que a gente escutar sobre isso, ou a próxima vez que vier alguém aqui palestrar, falar sobre isso, a gente tenha pelo menos uma base e comece a desenvolver, né? Eu mesmo falei aqui para vocês que eu, lendo o Gita de novo para estudar com vocês, muita coisa, muitos insights estão. E é isso, o Bhagavad Gita é um livro de cabeceira que a gente lê e relê várias e várias vezes, né? O Bhagavad Gita, inclusive, tem até, vou ver se eu acho esse índice para mandar para vocês. É um índice, assim, como eu posso dizer? É um índice categorizado, por exemplo, a pessoa, vou colocar um tema aleatório, tá? Ansiedade. Aí tem alguns versos específicos que a gente pode ler, que vão ajudar a gente a tentar entender a questão da ansiedade, por exemplo. Aí tem algum outro tópico que vai falar sobre vida familiar. Aí, nossa, minha vida familiar não está muito boa, estou meio que sentindo que estou numa crise aqui. Aí tem algum tópico no Bhagavad Gita que pode ajudar a gente a melhorar a nossa consciência de vida familiar. Então, o Bhagavad Gita ele pode ser lido dessa forma, com essa proposta de trazer uma melhora material, mas a meta última sempre vai ser entender a relação. Tá? Então, eu só quis trazer esse exemplo porque é um manual de vida, que a gente pode consultar em vários momentos. Mas, para a primeira leitura, a gente tem que ir devagar mesmo, porque... Acho que até a forma da gente entender, pelo menos para mim, estou tentando sair fora da caixa, né? Porque quando a gente lê um livro, a gente já foi criado a entender de uma certa forma, né? Interpretar de uma certa forma, mas aqui é totalmente diferente, assim, tentando interpretar do jeito que eu já aprendi outras coisas, mas não tem como, tem que pensar de uma outra forma. Bem, ainda mais que a maior parte de nós crescemos com a base. Né? Entender um conhecimento como esse, às vezes, gera até um bloqueio. Eu lembro que quando eu comecei a estudar e minha mãe curiosa para saber o que eu estava estudando, assim, né? Não curiosa nesse sentido, mas tipo assim, mãe preocupada, né? O que você está fazendo? O que você está estudando? Como que é isso e tal? E aí, conforme eu ia falando para ela, o olho dela só ia regalando, assim, né? Loucura, né? Mas imagina a pessoa que acabou de começar a ler e já querer falar, né? Então, nossa, minha mãe já ter se assustado, né? Mas ela é muito boazinha. Aí, um momento, beleza, ela ouviu e tal. Aí, num outro momento, ela me chamou e falou assim: então, significa que tudo que eu li, que eu estudei sobre Jesus Cristo não existe? Né? Tipo, foi essa a consciência dela, né? Porque é uma visão completamente nova. Então, será que tudo isso que eu li não existe, está errado? Não, não é que está errado. É um ponto de vista novo. Mas, como você falou, a gente tem que então tentar separar aquela bagagem que a gente já tem para olhar sem interferência para uma coisa nova, né? Porque mesmo para quem aí já, sei lá, vamos dizer assim, para o indiano que já nasce nessa cultura e tal, mesmo assim ainda é um conceito assim que... O ponto é, estamos altamente imersos na energia material. Então, entender espiritualidade, sentir, falar sobre isso é algo que não é a nossa essência, porque somos espirituais, mas por estarmos encobertos, imersos na energia material, a gente não entende, né? Então, é isso, é passar o paninho ali para lustrar o espelho, tirar a poeira constantemente, para começar a se olhar, se perceber. E a partir da percepção surgir esses questionamentos. Ok? Tudo bem? Podemos encerrar aqui.
Então tá jóia. Turma, muito obrigado. Recadinho. No próximo final de semana, 22, eu vou ter um curso das 8 da manhã até o meio-dia. É um curso que eu não posso adiar. Então, nesse dia específico, a gente não vai ter o estudo. Então, vai ser uma pausinha aí para vocês. Mas isso não significa que vocês não devam ler aí o capítulo 9, tá bom? Pelo contrário, é um tempo a mais aí para a gente ler e aprofundar mais. Então, a gente retorna no dia 28? 29? Sábado, dia 29. Nesse sábado, dia 29, não bem, mas eu vou fazer como eu fiz da outra vez. Vai ser aí somente online. A gente mantém o horário das 9h15 mesmo. Ok? Então vamos só finalizar a nossa prática aqui. Alinhe sua coluna. Feche os olhos. Faz uma inspiração ampla. Sinta-se aqui presente. Põe as mãos na frente do tórax, deixa a testa em direção à mão. Em agradecimento a esse conhecimento transcendental, todos os mestres que dedicaram suas vidas a propagar esse conhecimento à frente, para que a sociedade possa se iluminar, a esse grupo, a esse Sangha que hoje está aqui reunido, para fazer esse mesmo propósito, cultivar e compartilhar esse conhecimento. Em honra a tudo isso, nos saudamos. Namastê. Muito obrigado. Bom final de semana para vocês. Se alguém quiser comer alguma coisa, tem muita comida.